Olá, chegou a sexta-feira, dia 4 de maio e estamos juntos em mais uma edição do Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Olha só, é sempre muito bom contar com o seu carinho, com sua companhia e também com a sua audiência diária. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os cuidados em dias de chuva. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia para você interagir conosco. Você vai ligar e responder a nossa pergunta que vamos lançar daqui a pouquinho. E também você vai poder ligar para a gente e mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E o inverno deste ano só começa oficialmente no dia 21 de junho. Mas, como bons pernambucanos, sabemos que não precisa chegar o inverno para ter início o período de chuvas. Estamos no outono e aqui no estado já é tempo de chuvas. E durante esse período chuvoso, a umidade do ar ela aumenta, o que exige alguns cuidados extras com a saúde. A combinação de ambientes mais úmidos e também com pouca circulação de ar pode levar à formação de mofo, por exemplo, que é um dos principais fatores que favorece a incidência de alergias e doenças respiratórias comuns nessa época do ano. Mas será que é possível fazer alguma coisa para ficar livre dessas doenças? E olha só, quem mora também em áreas de risco, o que fazer para ficar longe do perigo? A gente vai saber de tudo isso e muito mais com a ajuda dos nossos convidados de hoje. Aqui no nosso estúdio já contamos com a presença da Elaine Holanda. Elaine, ela é gerente geral da Engenharia da Secretaria Executiva de Defesa Civil aqui do município do Recife. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui a nossa convidada, ela vai trazer muitas dicas e orientações. Mas a partir de agora a gente vai acompanhar uma reportagem que mostra um pouco dos transtornos causados pelas fortes chuvas. E caso você seja prejudicado, o que é que você pode fazer? Será que você vai ser indenizado de alguma forma? A gente vai acompanhar e tirar essa dúvida na reportagem do Jetson Pontes. Confira! Ruas alagadas, queda de árvores, queda de barreiras. Sempre que chove é esse transtorno. Os motivos vão desde a falta de educação de algumas pessoas até a negligência do poder público na manutenção da cidade, o que leva algumas pessoas a perderem tudo. E talvez o que muita gente não sabe é que é possível correr atrás de indenização. A regra quando um desastre natural acontece é que ninguém responde por ele. É um evento da natureza, imprevisível. Ninguém responde pelo dano que é sofrido nesses casos. Mas, às vezes, esse dano termina sendo causado não pelo simples evento natural, mas porque o poder público negligenciou a sua atuação. O poder público sempre vai dizer que é uma catástrofe natural e que ele não tinha condições de evitar. Mas, se o particular entende que, sim, houve uma negligência, casos de problemas de drenagem de rua, casos de deslizamento de barreira, que o poder público já vinha sendo comunicado do problema e não tomou uma medida a tempo, o particular que se sentir lesado tem o direito de procurar o judiciário e pedir uma indenização. Também é importante que os prejudicados juntem provas, como fotos e vídeos. A prova testemunhal ela não pode ser usada exclusivamente. Então, a não ser nos casos em que houve uma destruição completa de uma casa, por exemplo, e aí a prova testemunhal é aceita. Nos demais casos, ele precisa ir se munindo de prova ao longo do tempo. Então, protocolos de comunicações oficiais que foram feitas aos órgãos públicos, fotos do imóvel antes e depois do acidente, se for esse o caso, ou do carro, se for uma queda de árvore, que é bastante comum. Ele precisa produzir essa prova e usar essa prova quando for entrar com ação judicial. Vale lembrar que em casos de acidentes naturais, como queda de raios, o poder público não tem o dever de indenizar. Mas se o morador tem como provar negligência, ele deve seguir dois caminhos. O ideal é que sempre que ele procure a assistência de um advogado ou da Defensoria Pública, se for uma pessoa que se enquadra dentro dos critérios que a Defensoria Pública atende, porque o advogado é quem vai poder prestar todos os esclarecimentos de acordo com o caso concreto. O que é importante saber, até 60 salários mínimos, o dano sofrido, a competência do juizado especial da Fazenda Pública. Nesse caso, a presença do advogado não é obrigatória.
Se o dano for maior de 60 salários mínimos, aí sim, o cidadão só pode buscar o Poder Judiciário representado por um advogado ou defensor. Os processos judiciais no Brasil, em geral, são demorados e os processos contra a Fazenda Pública, né, contra o Poder Público, costumam também ter uma marcha um pouco demorada. É impossível a gente prever de antemão, isso varia de acordo com o caso, mas sim, a indenização deve levar alguns anos para ser recebida. Pois bem, uma matéria muito explicativa para você que está em casa. Se você não sabia, em alguns casos você tem direito sim à indenização. Daqui a pouquinho a gente fala muito mais sobre isso. Vamos trazer também muitas dicas para você que está nos acompanhando sobre cuidados com a saúde também nesse período chuvoso. Mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você interagir, para você participar. Vamos lançar a partir de agora a nossa enquete. Olha só, a pergunta que temos a fazer a você que está nos acompanhando hoje, a pergunta é a seguinte: você sabe os cuidados que você precisa ter, né, com a segurança e também com a saúde em dias chuvosos? Você sabe quais os cuidados você deve ter? Olha só, está aqui na nossa tela a nossa enquete. Se você sabe, você vai ligar e dizer que sim. Se não, não. Então é muito simples. Você vai ligar e responder isso no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Ela já está disponível. Você já pode ligar e participar no 3424-1547. Você tem acesso à internet? Nossa fanpage está disponível também, facebook.com/assunto do dia. Você pode deixar sua dúvida, seu depoimento também sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. WhatsApp, seu WhatsApp está funcionando? 99209-4819 é o número do nosso WhatsApp, 99209-4819. Manda aí quantas dúvidas você tiver, daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida. E olha só, sempre que ouvimos falar em fortes chuvas, em seguida a gente recebe um alerta da Defesa Civil, orientando principalmente a população residente ali em áreas de riscos a deixar suas residências imediatamente e procurar abrigo em local seguro. A gente já ouviu muito falar sobre isso. A Defesa Civil recomenda que as pessoas entrem em contato pelo 0800 081 3400, que é a central de atendimento. Ela funciona 24 horas e a ligação é gratuita. Mas olha só, quem não tem esse abrigo seguro, será que a Defesa Civil presta alguma assistência a essas famílias também? A gente vai saber de tudo isso e muito mais a partir deste momento. Primeiro quero apresentar aqui a convidada mais uma vez e dizer que ela é muito bem-vinda aqui no nosso programa para responder as nossas dúvidas. Elaine Holanda, gerente-geral de engenharia da SEDEC, que é a Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Bom dia. É um tema muito interessante, né? Porque as pessoas já sabem que moram aqui em Pernambuco, que tem o período de sol e o período de chuva. As estações do ano, né? Elas não são bem definidas aqui na nossa região. Começou já abril, já começa um período de chuvas mais intensas. A gente viu, né? Quando tem chuva forte, a Defesa Civil já emite um alerta, né? Que vocês levam em consideração para emitir esse alerta de procurar um abrigo seguro quem mora em área de risco? Bom dia. É importante a gente falar que hoje a Defesa Civil ela trabalha o ano inteiro, né? Então, todo o período do ano a Defesa Civil está ali monitorando, então fazendo essa preparação para o período de inverno. Então, existe esse período que inicia no mês de abril, a quadra chuvosa, então esse período que preocupa mais, que as pessoas ficam mais atentas para essa questão da segurança com a chuva. Então, a Defesa Civil hoje tem cadastrada famílias que moram em área de risco. É possível a pessoa cadastrar o seu número de celular e receber esse alerta. Então, assim que a Defesa Civil recebe esse alerta da APAC, nós transmitimos para as pessoas que residem em área de risco, para elas ficarem cientes e tomar os cuidados necessários. Então, assim, a Defesa Civil vem trabalhando desde janeiro nesse monitoramento em área de risco. Nossa meta é de 47 mil vistorias por ano, já realizamos mais de 20 mil, quase 30 mil vistorias já foram realizadas esse ano. Então, a cada vistoria que é realizada, as pessoas são orientadas, os cuidados que devem ter, para que não haja problemas na quadra chuvosa. A vistoria ela já faz parte do trabalho preventivo? Sim, a vistoria de monitoramento, ela inicia desde o início do ano. Né? Então, é um trabalho preventivo, é um trabalho onde a equipe vai orientar
as pessoas que moram em área de risco aos cuidados que devem ter, a não jogar lixo nas encostas, a não rasgar a lona que é colocada, a não construir de forma irregular sem orientação técnica. Então, a vistoria já é uma ação preventiva, sim. Uhum. Quais outros cuidados vocês tomam, né, nesse trabalho preventivo? Além de orientar essa população, quais outras ações vocês realizam para prevenir acidentes? A prefeitura ela tem essa preocupação principal, que é a prevenção. Uhum. Então, as principais ações hoje que competem à Defesa Civil, além do monitoramento, da orientação, das ações educativas das escolas, que são feitas com as crianças, reuniões com a comunidade, nós fazemos a colocação de lona plástica. É importante a gente salientar que a lona plástica ela é um paliativo, mas ela é um paliativo que ela consegue salvar vidas, porque nós não temos registros de pontos onde houve deslizamento com lona plástica em bom estado. Então, a lona plástica é um serviço da Defesa Civil que coloca mais de 3 milhões de metros quadrados de lona plástica. Esse ano já colocamos mais de 1 milhão. Então, é um serviço paliativo, mas é um serviço necessário e que salva vidas, né? A Defesa Civil trabalha com obras de parceria também, parceria com a comunidade, onde a Defesa Civil, através de seus engenheiros, dá toda a orientação técnica de como a pessoa deve construir, a prefeitura também entra com material e o morador entra com a mão de obra. Então, isso é importante porque ele recebe a orientação de como construir, que é um problema que nós temos hoje no morro, que as pessoas constroem sem orientação técnica e acaba criando um risco, né? Então, também fazemos essas obras em parceria com a comunidade e também a instalação de geomanta, que também é um serviço, não é uma obra, mas é um serviço de impermeabilização de taludes que ajuda a prevenir os deslizamentos. Existe muito isso, né? Vocês passam no começo do ano nessa comunidade e pouco tempo depois vocês retornam e encontram construções que não existiam naquela área. O que é que vocês fazem, né, quando vocês notam essa construção irregular, por exemplo? Sim, como eu falei, a gente passa o ano inteiro, nós trabalhamos hoje na Defesa Civil com regionais, né, que são núcleos, né, de defesa civil, onde nós temos engenheiros, assistentes sociais, espalhados na cidade. Hoje temos 5 em área de morro e 1 que atende área plana. Então, nós estamos muito próximo da comunidade. Então, fica assim, a equipe está diariamente, nossas regionais funcionam dentro da comunidade. Então, é normal a equipe visualizar problemas como esse e quando visualizamos, assim, a orientação é passada, então é muito comum hoje o morador querer ampliar a sua casa para um filho que vai casar, então isso são situações comuns e a Defesa Civil vem orientando, em alguns casos demolindo imóveis que são construídos em área de risco, quando, né, a gente solicita que seja feita essa demolição, na verdade, porque a equipe está lá orientando e é comum a gente ver essa construção irregular, né? Aqui no município do Recife, quais áreas que a gente poderia dizer para quem está em casa que são consideradas áreas de risco? Tem muitas aqui no Recife? Olha, nós temos 2/3 da cidade hoje é morro, né? A gente não quer dizer que 2/3 da cidade está em risco, mas 2/3 da cidade é área de morro. Então, a gente sabe que 1/3 da população vive nessa área. Então, nós temos Ibura, nós temos Zona Norte, Nova Descoberta. Então, nós temos muitos setores de risco que são monitorados pela Defesa Civil o ano inteiro. A gente sabe, falou no começo do programa também, quando começam, né, as fortes chuvas, geralmente tem o alerta da PAC, depois vocês emitem também esse alerta e a orientação básica que essa pessoa que mora em área de risco procure abrigo em local seguro. Que local seguro seria esse? E se essa pessoa não tem abrigo, né? Não tem esse local seguro, só tem aquela residência na área de risco, o que é que ela faz? Vocês também prestam algum tipo de assistência? Sim, a primeira orientação que a Defesa Civil dá é justamente essa. Percebeu o risco, a chuva aumentou muito, a pessoa recebeu o alerta, né? Nós recebemos o alerta da PAC, repassamos para o morador, ele visualizou que rachaduras no imóvel, sinais de deslizamento no talude. A qualquer sinal de risco, ele deve sair do seu imóvel e ir para um local seguro, que é a casa do vizinho, a casa de um parente mais próximo, né? Procurar um abrigo naquele momento
e a prefeitura, e após isso, ligar para a Defesa Civil. Então, a Defesa Civil chegando, verificando que a pessoa não tem um local seguro, não tem um local para ir, para permanecer, assistência social da prefeitura, existe um abrigo, né, onde nós podemos abrigar essas pessoas até que seja o processo de auxílio moradia encaminhado. Né? Então, é feito toda uma avaliação, a equipe faz esse acompanhamento da família, tem a questão dos donativos e a avaliação da família para entrar ou não no auxílio moradia. Às vezes a APAC erra, né? É expectativa, é previsão, como a gente fala, né? É previsão que vem muita chuva. Mesmo a APAC errando, as pessoas precisam levar em consideração o alerta que foi emitido. Sim, é importante levar em consideração esse alerta e a gente trabalhar com a prevenção. Né? Então, pode existir, como disse, é uma previsão, mas a população ela precisa estar ciente do risco no momento da chuva. Então, mesmo tendo aquela previsão de chuva e não havendo, a população tem que estar ciente das providências, das precauções que precisa tomar. De abril para cá, né? Vocês já emitiram muitos alertas para algumas comunidades? Sim, já emitimos, assim, tivemos o mês de abril, uma quantidade de chuva, inclusive, superior à média histórica, então já tivemos vários alertas emitidos para a comunidade nesse mês de abril. Né? Como eu falo, a Defesa Civil ela tem que estar preparada, quando erra a previsão, a Defesa Civil ela precisa estar preparada para qualquer situação, né? Para chuva forte, para a questão do alagamento, mas a gente já emitiu esse ano alguns alertas, sim. Em caso de incidentes, né? Como é que é o procedimento adotado? Como é na prática? Vocês têm um local onde teve um deslizamento, né? Um deslizamento de terra, vocês chegam, orientam a população. Qual é o primeiro trabalho que vocês fazem da Defesa Civil? O que é que cabe à Defesa Civil? A Defesa Civil, assim que é demandada, né, por ter ocorrido alguma ocorrência, algum deslizamento, algum evento, ela vai até o local. Nós vamos com a equipe de engenheiros, técnicos, assistentes sociais, psicólogos, né, que compõem geólogos, que compõem o nosso quadro. Então, precisamos verificar todo o entorno para ver se ainda existe risco no entorno. Isso acontece quando existe um incêndio, um alagamento. Então, o trabalho da Defesa Civil é esse. Verificar se o risco ainda existe, quais são as famílias que precisam ser removidas e fazer o acompanhamento para onde aquelas famílias irão. Então, a gente tem todo o trabalho, não só técnico, como social. E no todo, né, no geral, a população da área de risco, ela tem ajudado a Defesa Civil a trabalhar, a desenvolver esse trabalho de prevenção, ou às vezes tem algumas barreiras ainda que dificultam esse Olha, trabalho? não vou dizer aqui que nós não encontramos barreiras, assim, então é normal encontrar resistência de alguns moradores, não querer sair do seu local, assim, ter medo de desocupar o seu imóvel, e a gente sempre fala, a gente está ali priorizando a vida. Então, as pessoas não querem sair porque tem medo que roubem o seu imóvel ou né, assim, depredem, mas assim, a gente precisa orientar que a vida está em primeiro lugar. Então, a Defesa Civil está ali, não só com a equipe técnica, mas social, para orientar isso. A população hoje já está muito mais, como eu falei, a Defesa Civil trabalha com trabalho de conscientização, faz um trabalho, de conscientização. Então, realizamos porta a porta, o que seria? Orientar as famílias que moram em situação de risco, quais são os procedimentos, levar até eles quais são as providências que eles precisam tomar numa situação de risco. Trabalho em escola, onde a gente leva para a criança essa informação também. E as crianças, elas recebem muito bem. Né? E são multiplicadoras também. São multiplicadoras, né? Para os pais, olha, minha casa está em risco, porque... Então, assim, é muito importante esse trabalho na escola, como esse trabalho de conscientização. Então, isso é feito o ano inteiro. Né? Esse ano, a nossa meta é realizar mais de 300 ações em escolas, porque aí a gente precisa levar isso para a criança que mora em área de risco, que convive. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os cuidados em dias chuvosos. E a partir deste momento vamos acompanhar as notícias da internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva.
Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima sexta-feira para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje é do NE10. Enchentes e alagamentos aumentam o risco de transmissão de doenças. Muita gente se arrisca em dias de chuva forte para ir ao trabalho, por exemplo. Mas é importante lembrar que enchentes e alagamentos aumentam o risco de contrair várias doenças pelo contato com a água contaminada. Entre as principais doenças que podem ser transmitidas por água contaminada estão a cólera, esquistossomose, hepatite A, leptospirose e toxoplasmose. E algumas orientações em caso de alagamentos são: se a água invadiu a sua casa, jogue fora os alimentos perecíveis como frutas e legumes, e após a chuva, comece rapidamente a limpeza dos locais atingidos pela água e pela lama, protegendo-se com botas e luvas. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Para vocês, um ótimo final de semana. Voltamos com você, Valdson. E Tânia Silva, muito obrigado pelas informações, um ótimo fim de semana para você também. E a gente segue aqui com mais dicas. Agora, dicas de segurança para que você preste bastante atenção para não passar por perigos nesse período mais chuvoso do ano. A gente já começa a ter esse período de chuva desde o início do mês de abril, mês passado. Aí segue abril, maio, junho também ainda tem muita chuva, né, Elaine? Elaine Holanda, ela é representante da Defesa Civil do município do Recife, está nos ajudando a entender mais sobre o tema e a gente vai mostrar aqui alguns pontos. E com a ajuda da Elaine a gente vai compreender como é que a gente coloca esses pontos em prática, né? São dicas importantíssimas. Limpeza das calhas é importante que você faça com uma certa frequência. Isso vai favorecer o escoamento da água, da chuva e vai evitar também na sua residência infiltrações. Isso nas partes elétricas e também na estrutura da casa. É algo simples, né? Começa ali fora da casa, a limpeza das calhas você pode fazer e evitar problemas dentro de sua casa. Sim, é importante que a população evite, né, faça a limpeza, evite jogar lixo nas calhas, na drenagem, que isso danifica a drenagem, né? Então vai ocorrer infiltrações, então pode ter problema, evitar jogar lixos na encosta, então isso é importante, evitar infiltrações. E a parte elétrica também, quando fala da parte elétrica, é importante que as pessoas tenham cuidado todo com a parte elétrica e com essa questão de calhas, de limpar as calhas, de deixar que a água escoe para evitar problemas, acúmulo. Essas infiltrações podem comprometer a estrutura do imóvel, por exemplo? Sim, infiltração, ela pode sim comprometer a estrutura do imóvel. Então, é importante que não só, até a questão de saúde mesmo pode prejudicar, né? Mas a questão da estrutura, sim, a infiltração pode... Coberta, quando a coberta tem um ponto de infiltração, o madeiramento pode ficar comprometido e apodrece, né? Apodrece mais rápido, então isso pode comprometer sim. Ok, vamos à próxima dica para você que está em casa nos acompanhando. Você pode sim colocar em prática essas dicas. Esses problemas respiratórios a gente fala com a ajuda da nossa segunda convidada, que daqui a pouquinho chega aqui no nosso programa e a gente segue para a próxima, né? É muito importante você reforçar os muros e também as paredes pouco confiáveis. Você conhece sua casa, você sabe quais os pontos que são mais vulneráveis, então você venha a agir para tentar prevenir algum problema futuro. Por conta própria eu posso fazer isso ou tenho que ter ajuda de um engenheiro ou da Defesa Civil para ter uma orientação mais precisa sobre esse problema? Olha, quando a gente fala de reforçar, de construir, é importante que a população tenha ciência de assim, não fazer nenhum tipo de serviço sem uma orientação técnica. Como eu falei aqui das obras de parceria, elas são obras que muros de contenção, impermeabilização, mas com orientação técnica. Então evite construir ou reforçar ou recuperar sem uma orientação técnica para não criar um problema e não criar um risco maior. Essa orientação técnica tem que ser necessariamente através de um engenheiro, por exemplo, porque tem gente que não tem acesso, né, ao engenheiro. Custa caro chamar um engenheiro para fazer uma vistoria na minha casa e ver o que preciso ou não. Já que eu moro numa área de risco, não tem muito dinheiro, porque senão não estaria morando numa área de risco. Como é que a gente fala para essa população? O engenheiro ou o técnico de edificação dentro das limitações, né? Então, um imóvel que não tiver uma estrutura de concreto armado, não tiver um primeiro pavimento, até 80 metros quadrados, o técnico pode dar essa orientação. Mas o técnico pode sim, né, se percebendo que ultrapassou da sua
né, da sua responsabilidade, ele pode orientar a família a não fazer ou então a procurar um engenheiro, um responsável técnico. É importante que procurem uma orientação, que não façam, né, não ampliem. Às vezes, eu tenho uma casa, eu quero fazer um primeiro pavimento, mas eu não tenho uma estrutura preparada para isso, né? Então, pode acontecer, pode provocar um acidente. Quem está em casa falando em preventivo, né, dessa ajuda para prevenir acidentes, pode ligar para o 0800 081 3400 e ter alguma ajuda da Defesa Civil, uma ajuda prévia, se notar alguma coisa diferente no imóvel? Sim, esse telefone ele funciona 24 horas, finais de semana, feriado, à noite. Então, a pessoa percebeu que existe um problema, ligue para o nosso número que nós mandamos uma equipe técnica para dar as orientações necessárias. Demora muito, né, da ligação até receber a visita dessa equipe, porque a gente sabe que são várias áreas de risco aqui no município do Recife. A demanda é muito grande. O tempo também de espera é grande. Como é que a gente... A demanda nesse período, ela aumenta muito, né? Mas como eu citei antes, nós temos regionais espalhadas pela cidade. Então, trabalhamos com política de proximidade. Então, isso facilita muito. Então, eu recebo hoje uma ocorrência no Ibura, eu tenho uma equipe que trabalha próximo, então isso diminui o tempo de espera. Então, tanto para solicitação de vistoria, como solicitação de lona plástica. Lógico que no período de plantão, eu tenho uma equipe que fica né, na base e trabalha com plantão, mas numa necessidade hoje, no período de chuva, inclusive nós abrimos as regionais quando há necessidade, então a equipe está muito próxima do problema, então isso facilita muito na hora do atendimento e diminui o tempo de espera. A gente está falando muito do Recife porque a Elaine é representante, né, da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Defesa Civil. Mas todo município tem, né, a Defesa Civil do município. Qual é a porta de entrada para quem está nos acompanhando? A gente não tem o 0800 de todos os municípios, né, porque a gente passaria boa parte do programa falando de todos. Mas deve procurar que secretaria, por exemplo, para ter acesso à Defesa Civil do município? Eu acho que todos os municípios, né, têm a comissão, a coordenadoria que seja, a Secretaria de Defesa Civil, então a população deve procurar esse órgão, né? E assim, as orientações dadas aqui, elas servem para os demais municípios. Né, para os demais municípios. São orientações de como viver em morro, como ter a percepção do risco, então isso é comum na área de risco. Ok, vamos à próxima dica, dicas importantíssimas. A Elaine está trazendo aqui uma reflexão sobre o tema, falando muito sobre o trabalho preventivo da Defesa Civil. É muito importante que você coloque tudo isso em prática. Agora, em caso de ventos fortes, né? Às vezes vem muita chuva e vem os ventos fortes. A fixação, né, correta dos telhados é a principal forma de evitar os destelhamentos. É muito comum aqui na região metropolitana ter esses ventos fortes que venham a causar isso, né, os destelhamentos? Sim, temos algumas ocorrências, principalmente no mês de agosto, que é um mês que temos uma incidência maior de vento. Então, é importante que a pessoa preste atenção no seu imóvel, não deixe... O madeiramento está num bom estado, para evitar problemas com a coberta. Então, o período que temos mais incidência de vento é o mês de agosto. Mas já tivemos, sim, ocorrência de, olha, meu telhado voou porque o vento está muito forte. Não, tem que ver de que forma foi construída a casa para evitar esse tipo de problema. Enquanto não chega agosto, já deve se preocupar agora, né? Tira o final de semana, né, para fazer esse trabalho, ver se o telhado está bem fixo, porque se chover também, se não tiver fixo, pode ter goteira também, né? Pode haver problemas, sim. Ok, vamos à próxima dica. Essa agora fala sobre deslizamentos de terra. Em caso de risco de deslizamentos, né, de terra, abandone, né? Você abandone essa área de risco com rapidez, mas sem correrias. Ninguém deve se preocupar também em levar objetos. Tempo é dinheiro, tempo é precioso nesse momento, né, de risco de deslizamento. É o que nós orientamos, né? O que nós orientamos. Qualquer sinal de risco, deslizamento, sair do imóvel, entrar em contato com a Defesa Civil, tendo que retornar para pegar algum bem, a equipe vai orientar qual vai ser a melhor forma de fazer isso e se vai ser possível ou não naquele momento. Agora, no momento, né, tão difícil, né, de ter que deixar a casa por conta de um risco de deslizamento, como é que se mantém a calma?
como é que se não corre, não causa essa correria, né? É meio complicado explicar isso, né, Elaine? Assim, por isso que a Defesa Civil hoje, ela tem uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos engenheiros, nós temos técnicos, assistentes sociais, psicólogos que vão trabalhar muito essa parte, né, que você falou de como lidar, colocar no lugar e você vê como é difícil ter que você estar no seu imóvel hoje e ter que sair de repente sem levar nada. Mas assim, precisa priorizar a vida, essa orientação que a gente dá. E tentar pegar os bens, pegar alguma coisa necessária, a equipe vai orientar a melhor forma de fazer isso. Até porque o deslizamento pode ocorrer, né, em frações de segundos. Quando você descuida, olha para trás para pegar um objeto, faz um movimento, né, mesmo que curto, pode acontecer o deslizamento e pode ceifar a sua vida, né, que é o bem mais precioso. E a orientação que nós damos em caso de deslizamento, em caso de vistoria predial, em todas as situações, é importante a pessoa priorizar a vida. E o bem, nós vamos ver qual vai ser a melhor forma depois de resgatar. E entrar para a equipe da Defesa Civil, você já entrou para a equipe pensando nisso mesmo, de ajudar o próximo, de ajudar a salvar vidas? É muito satisfatório esse trabalho, Elaine? Agora, para o lado mais pessoal da coisa. Peço licença. Não, sem problema. É importante a Defesa Civil, ela é um trabalho muito gratificante, sim. Não na quadra chuvosa, quando acontecem os deslizamentos, que é muito divulgado, né, quando acontece isso, mas fora desse âmbito, quando a Defesa Civil ela está lá, que ela retirou família, que ela salva a vida, que a gente tem noção disso, que salva muitas vidas, né, durante um período desse. Então é gratificante, sim. A equipe ela sente muito quando acontece um desastre, porque a gente está muito próximo da população. Então, e tem coisas que realmente não dá para evitar. A gente às vezes tem uma resistência muito grande da população, né, no sentido de você orientar, mas assim, é muito gratificante quando você consegue ir numa obra de parceria, ver a conclusão daquela obra, ver a satisfação do morador que conseguiu também evitar um risco. Então é muito gratificante, é um trabalho gratificante, sim. Quando é muito demandado, que tem às vezes uma certa demora para se chegar, né? Às vezes nessa demora pode ocorrer, né, um acidente, por exemplo. Vocês ficam preocupados também, tristes também por não ter atendido aquela área, né? Vocês não fazem de propósito, não demoraram a chegar porque quiseram, né? Tem todo hoje um com a protocolo. Estrutura que a gente tem na Defesa Civil, que está muito próximo da população, então a gente não tem problemas desse tipo. Ou não chegamos, demoramos a atender porque a equipe hoje é trabalhada para fazer uma triagem das ocorrências que recebe. Então, eu tenho consciência de que quando o morador liga, para ele, o mais importante, o mais urgente, o que eu tenho que ir primeiro é o dele. Mas a equipe ela tem que estar preparada para priorizar as situações, né, pela equipe ter um conhecimento da área como um todo, já conhece os pontos que tem um risco maior, então precisamos priorizar os atendimentos. Então, a gente pede paciência à população em alguns casos, porque eu entendo que para a pessoa que liga, cada caso, o seu caso é o mais importante. Aí tem uma escala, né, de periculosidade, de risco daquela área, vocês fazem uma escala. Como é que vocês dividem, né, essa questão como nós trabalhamos com monitoramento preventivo, então já conhecemos as localidades. Então, existem locais que são considerados de risco baixo e locais que são considerados de risco muito alto. Né? Em locais considerados de risco muito alto, já orientamos a retirada das famílias, porque o risco, quando a gente fala que o risco é muito alto, eu estou dizendo que não tem mais condição de monitorar. Então, até o risco alto eu ainda consigo monitorar, mas a equipe conhece. Então, se eu recebo uma ocorrência de um ponto que eu já tenho conhecimento que é um risco alto, então eu vou priorizar aquele ponto com certeza. Então, o conhecimento da área, o trabalhar descentralizado, o trabalhar próximo do problema é muito importante. Tem alguns pontos que a gente poderia exemplificar, né, que hoje representam mais riscos aqui no Recife? Existem alguns pontos que a equipe já identificou, né? Existem pontos em localidades, todas as localidades de morro vão ter pontos de risco baixo, mas vão ter pontos que a equipe tem uma atenção um pouco maior, por já conhecer que se trata de um risco maior, né? Um risco alto ou muito alto. Hoje, né, o trabalho ainda é preventivo?
estamos agora no mês de maio, vocês seguem com esse trabalho preventivo? Sim. Como é que está? O trabalho preventivo ele é todo ano. É o ano todo. É o ano todo. Nesse período, nós temos um foco maior no atendimento das chamadas, porque está num período de chuva. Mas o trabalho preventivo é durante todo o ano. Todo ano, a equipe vai, quando está na vistoria, orienta os moradores do que eles podem fazer para diminuir o risco ou se precisar sair do imóvel. Então, isso é um trabalho preventivo também. Um trabalho preventivo que requer mão de obra, né? Requer muitos funcionários envolvidos nesse processo todo. A gente escutou que é uma equipe multidisciplinar, tem vários profissionais trabalhando para prestar assistência à população, mas a gente sabe também que para se trabalhar a prevenção, é preciso ter investimento, né? E a gente vem de uma crise econômica muito forte. Essa crise atrapalhou um pouco, né, ou diminuiu um pouco a verba para ser investida em prevenção nesses momentos de chuva? A prefeitura, na Operação Inverno, ela tem um custo médio de mais de 80 milhões com a Operação Inverno. Isso não quer dizer que é só a Defesa Civil, mas na Operação Inverno todas as secretarias estão voltadas para prevenção. Então, a prefeitura trabalha com recuperação de escadarias, recuperação de drenagem, com obras de contenção de grande porte são realizadas pela URB. Então, todas as secretarias elas estão envolvidas nesse processo, na Operação Inverno. Ok, vamos aqui a mais outra dica para você colocar em prática. É importante você evitar entrar em piscinas e também em lagos quando estiver chovendo. O que é que a gente poderia falar desse tópico, né? Lagos, no mar, o aumento da correnteza pode ser um risco. Mais agitado, né? Exato. Aí, é importante evitar por esse motivo. Ok, vamos ver qual é a próxima informação. Temos aqui outra dica para você prevenir, né? Tomar cuidados nesse período mais chuvoso. A gente falou de rios e cachoeiras também devem ser evitados por conta da possibilidade de tromba d'água. Você tem que levar em consideração. Resumindo, né? O perigo é esse, né, Elaine? Sim, a correnteza é importante evitar. É autoexplicativo já isso aqui. Ok, queria agradecer a Elaine. Você que está em casa, ainda tem dúvidas, você quer participar, quer deixar também alguma cobrança, né? A Defesa Civil, você pode aproveitar a oportunidade. A Elaine está aqui representando a Defesa Civil do município do Recife. Você pode mandar sua pergunta, seu depoimento, o que você quiser escrever, a gente vai ler aqui ao vivo daqui a pouquinho. Lembrando que o nosso WhatsApp, o número é muito simples, é o 99209-4819, 99209-4819. Você pode acessar o WhatsApp, deixar sua participação. Sua pergunta daqui a pouquinho vai ser lida e também respondida. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e aqui no nosso programa hoje estamos falando sobre os cuidados que você deve tomar, né? Você deve tomar alguns cuidados para evitar acidentes e incidentes também nesse período mais chuvoso do ano. Estamos com a representante da Defesa Civil do município do Recife, trazendo essas orientações e também mostrando algumas dicas. Temos mais dicas aqui na nossa tela. E a Elaine Holanda, ela vai nos ajudar a explicar um pouquinho mais sobre essas dicas. Agora foge dessa área de morro e essa área de risco, né? Uma dica mais prática, se a pessoa estiver dirigindo, por exemplo, não pare o carro próximo a postes ou também a árvores. Por que, né, Elaine, essa dica entra aqui, né? Por que a gente deve evitar parar o carro perto de poste e também de árvore? É importante até a gente dizer que a Defesa Civil não trabalha só no morro, né? Então trabalhamos na área plana também. E orientações. A árvore nós temos que pontuar também. No morro, temos problemas com árvores, quando existem árvores de grande porte, na barreira, no talude lá próximo. Então, a gente pede que as pessoas evitem plantar árvores que possam ser de grande porte nessas áreas. E área plana, para não parar, é orientação por conta do risco de tombamento na árvore, quando tem uma chuva ou então um vento muito forte.
Nesses casos, quando as árvores tombam também, né, ou caem aqui na região metropolitana do Recife, a Defesa Civil também é acionada e presta algum tipo de assistência? Vocês também entram, né, nessa parte de tombamento de árvores? Sim, quando há o tombamento, a Defesa Civil ela é chamada se ela ocorreu algum risco no imóvel. Sim. Ou então a árvore tombou em cima de algum imóvel, está comprometendo. Então isso a Defesa Civil vai para avaliar o risco do imóvel. Vamos à última dica, temos aqui uma última tela em caso de raios, né? É importante que você desligue os aparelhos eletrônicos das tomadas. Isso é muito importante para não queimar esses aparelhos. Sim, né? sim, é importante ter esse cuidado, né? Ok, a gente vai seguir agora com a participação do nosso telespectador. Você, querido telespectador, pode participar, pode mandar sua pergunta, seu depoimento através do nosso WhatsApp. A gente vai reforçar mais uma vez o número 99209-4819 é o número do nosso WhatsApp. Você pode, a partir deste momento, deixar seu depoimento, sua dúvida. Vai ser muito importante ler aqui a sua participação, ou também você pode mandar alguma mensagem para a gente exibir aqui no decorrer do nosso programa, na nossa tela aqui, ao vivo. Você pode mandar esse seu recado e a gente passa aqui para você, querido telespectador. Temos a participação aqui da Cristiane Oliveira, ela que é de Tegipió. Ela gostaria de dar uma sugestão em relação ao lixo que as pessoas, infelizmente, jogam nas ruas, né? Esses lixos, eles vão para os bueiros, causando vários transtornos, Ela fala isso. Enquanto não se conseguir reeducar, a maioria das pessoas poderia colocar ali telas nos bueiros. Isso ajudaria a amenizar o problema. Será que ajudaria? É uma sugestão válida da Cristiane Oliveira de Tegipió. É importante. Ela queria, né, que ninguém jogasse. Entendo. Ela fala aqui que o ideal é que ninguém jogasse esse lixo na rua. Mas enquanto a gente não consegue reeducar todo mundo, ela fala isso. Colocar tela para que esse lixo não entre no bueiro. É importante que as pessoas evitem qualquer lixo nas ruas, não só no bueiro, mas nas vias, nas encostas, porque isso provoca o alagamento. Então, quando chove, o alagamento na cidade é um transtorno. Então, é importante qualquer lixo, acúmulo de lixo, não só nos bueiros, mas na própria via, na linha d'água, isso já prejudica muito e, assim, é um transtorno para a cidade. Às vezes a pessoa está no transporte público, né, não tem a lixeira ali disponível. O que é que a pessoa faz? Consumir alguma coisa dentro do ônibus, por exemplo? Guarda na bolsa, joga no chão do ônibus ou joga pela janela? Pela janela não, né? O ideal é que a pessoa guarde guarde para jogar no lixo após o uso. Porque a gente tem canais, a prefeitura ela investe em limpeza de canais e limpa os canais e existe o alagamento. Então a população diz, a prefeitura não limpou, mas limpou os canais. Mas nós encontramos muitas garrafas PETs, sofás. Então nos canais também a gente tem esse problema. Então as comunidades elas sofrem com alagamento, muitas vezes porque a própria população joga o lixo nos canais. Então isso causa um transtorno grande. É um desafio ainda maior, né, conscientizar essa população. Quais pessoas, né, quem que poderia participar desse processo para trabalhar essa reeducação em relação ao descarte correto do lixo? A Enlurb tem um trabalho social também, mas assim, a Defesa Civil faz todo o trabalho de conscientização que nós fazemos no morro, na área de alagados. Nós fazemos também muito ações educativas e ações de porta a porta na área de alagados, justamente para orientar a população a evitar esses transtornos no período de chuvas. Então, para evitar que o canal transborde, para evitar que as suas casas sejam atingidas pelo alagamento, a gente orienta, a nossa equipe de área plana orienta as famílias a evitar jogar lixo também nessa... Muita coisa desse trabalho preventivo cabe à Defesa Civil, mas também outra parte cabe à sociedade, né? A sociedade também precisa tomar responsabilidade desses problemas que são causados por conta da chuva. Que a gente ouve muita gente falar que o Recife, principalmente, né, o município do Recife, não está preparado para receber grandes chuvas. Mas por que será, né, que não está preparado? Será que eu estou contribuindo para essa preparação, né? Às vezes as pessoas confundem muito e gostam de transferir a responsabilidade. Não assume também a responsabilidade. É importante que as pessoas se conscientizem que também participam do processo de prevenção. Então, evitar jogar lixo, evitar
desviar, ou então desviar drenar a sua água para um local, né? Então, evitar. A gente chega muito em área de morro e vê que as pessoas, eu estou com o cano aqui, desviei para o talude, para a barreira. Então, isso é prejudicial. Então, a gente pede que as pessoas participem do processo e evitem essas ações que podem causar, sim, um risco. Em caso de raios, né? Qual o local mais seguro para se abrigar? Será que a Elaine pode auxiliar a gente com alguma dica? Tem um local seguro, né? E que a gente fica menos vulnerável a uma ação de um raio, por exemplo, caso um raio venha cair? Na questão dos raios, a população tem que ter muito cuidado. No caso de prédios e ter o para-raio, de estruturas maiores, ter um para-raio e a pessoa não ficar, né, nas ruas quando tiver essa incidência maior. Porque tem muita gente perguntando, porque teve um caso, né, de uma casa que foi atingida por um raio no município de Igaraçu. Isso aconteceu aqui na região metropolitana do Recife. O que a gente está recebendo aqui? Quantidade de perguntas sobre raios, a gente resume nessa, né? Essa dica é importantíssima para você ficar mais protegido. Evitar também estar próximo a árvores também, né? Também. Assim, muitas pessoas querem se abrigar, corre para baixo da árvore, é importante evitar. A gente segue aqui com mais participações. Tem outras pessoas perguntando sobre o mofo que a gente falou no começo do nosso programa, que seria uma orientação médica, que a gente ainda está aguardando nossa segunda convidada, o Yara, né? Ela participou aqui e fala sobre o mofo, que é muito comum na residência dela. Ela queria uma solução. Será que a Elaine pode trazer alguma dica prática sobre como solucionar esse problema do mofo? Ela fala que o filho fica constantemente doente, a Yara, por conta desse mofo da casa. Isso vai acontecer em áreas muito úmidas, né? Então, quando se tem alguma infiltração na residência, então acontece a umidade, a concentração de umidade ali, então causa um mofo. Então, evitar e sanar esses problemas de infiltração que houverem na residência já diminui muito. A gente recebeu até o link aqui da reportagem. Nossos telespectadores estão atentos ao assunto debatido aqui, que foi um raio que atingiu uma casa, né, em Igaraçu. A residência fica no Alto do Céu, na região metropolitana, lá em Igaraçu, atingiu o telhado e pegou fogo. Alguns móveis foram destruídos e também eletrodomésticos do local. Teve um princípio de incêndio nessa residência. Vocês também agem em problemas de incêndio? Vocês dão assistência a moradores que sofreram incêndio de uma residência? O processo é diferente? Não, a Defesa Civil, quando há um incêndio, também é chamada nessas ocorrências. E a gente, após os bombeiros atuarem, né, porque a equipe só pode entrar após a atuação dos bombeiros, mas a nossa equipe avalia o risco que a estrutura sofreu, né, o dano que a estrutura sofreu, na verdade, após o incêndio. Então, se há risco de desmoronamento ou não, se existem imóveis no entorno ainda com esse tipo de risco, com risco causado pela estrutura que sofreu o incêndio. Então, nossa equipe avalia, sim. Porque nem sempre, quando tem um incêndio, tem um desmoronamento, né? Não Exato, necessariamente. Não né? necessariamente. A gente viu esse incêndio recente lá em São Paulo, né? Que chocou muita gente, chamou a atenção de muita gente. Eu acho que várias equipes da Defesa Civil daquele município foram deslocadas para prestar uma certa assistência. Na verdade, né? no incêndio num prédio, são vários fatores que podem ter causado o desabamento, como estrutura com ferragem oxidada e exposta, já que não tem uma resistência tão alta ao fogo. Então, pode ter acontecido, né? São vários fatores que podem ter causado. Num momento, né, delicado como esse, tem que ter muito equilíbrio também quem trabalha nas equipes da Defesa Civil, né? Sim. Tem que ter a calma. A gente, não é frieza, não seria frieza, não seria né, frieza, porque a gente está muito, como eu disse, está muito próximo da população, então, né, não deixa de se envolver com o problema, mas tem que ter a calma para poder passar a calma para a população. Em relação à vegetação, né, nessas áreas de risco, quem percebeu, escutou agora falando sobre essa questão da vegetação e percebeu que no quintal de casa, por exemplo, tem uma vegetação, mora nessa área de risco. É indicado que essa pessoa tire essa vegetação ou não? Acione a Defesa Civil para ver se tem algum risco de deslizamento? A princípio, ou não? acionar a Defesa Civil para orientação, mas a gente já pede que evite árvores de grande porte nas barreiras, nos taludes, né? Evite árvore próximo de fiação,
pede que sejam evitadas bananeiras. Por quê? Porque as bananeiras, elas acumulam muita água na sua raiz. Então, a gente pede que evite bananeira também nessa área de morro. Se já tem, né, essa vegetação, mantenha ou tira? Como é a vegetação que não tem que tem uma raiz muito curta é prejudicial, porque existe vegetação que tem uma raiz muito curta, mas é uma vegetação longa, então isso pode ser um peso no talude. Quando a vegetação ela tem uma raiz mais profunda, tipo grama, no talude ela é ótimo, porque ela, de certa forma, segura talude. Então, a gente tem alguns taludes com revestimento de grama, isso segura, mas não uma vegetação que faça um peso. Uma vegetação que faça um peso, inclusive, ela pode puxar parte parte do solo, causando um acidente. A gente falou sobre prevenção, né? Falou da assistência que é prestada no andamento da ocorrência e após a ocorrência também. E na recuperação, né? Cabe à Defesa Civil também trabalhar na recuperação dessa área que foi atingida? Vocês também têm essa responsabilidade de trabalhar na recuperação? Sim. Aí vai do caso então, quando é uma área quando a casa só aconteceu um acidente, teve um dano na casa causado pela própria estrutura da casa, então é uma responsabilidade do próprio morador, um incêndio. Mas quando é um acidente em área de morro, que pode-se fazer uma obra de drenagem, pode-se fazer uma obra de contenção, então isso pode ser feito sim. Então, orientação, a equipe técnica orientar o que deve fazer, ou então orientar que as pessoas não devem construir muito próximo. Após o acidente, aconteceu um acidente, um exemplo, porque a pessoa aproximou seu imóvel muito do talude, né? Então, nós orientamos a forma correta que deve ser feita. Não orientamos, sim, a obra, o proprietário, ele precisa ter um responsável técnico, né? Mas orientamos a forma que deve ser feita. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas queria saber o seguinte, né? O que é que significa dizer que que uma determinada área está em situação de emergência? Porque às vezes vocês decretam, né, situação de emergência aquela área. Significa que pode acontecer uma catástrofe, por exemplo? Situação de emergência já é uma última instância. Então, é como falar que o setor tem um risco muito alto de ocorrer algum acidente, um deslizamento, um desmoronamento. Então, a equipe precisa trabalhar na evacuação do setor para salvar vidas. Então, uma emergência já seria última instância. A gente falou do 0800, né, que a pessoa pode ligar para acionar a Defesa Civil. Esse mesmo número eu posso utilizá-lo para fazer uma denúncia, por exemplo, de irregularidade? É uma forma de também ajudar na prevenção, sim, né? Se a irregularidade ela estiver causando um risco, né? O foco do 0800, desse número que você passou, é o risco, é o trabalho da Defesa Civil. Então, lógico, a gente sabe que diversas construções em área de morro ou em área plana são construções irregulares, causam risco, né? Então, a equipe liga para esse número, a pessoa liga para esse número que a equipe vai até o local para avaliar a situação. Ok, deixa eu só voltar aqui para reforçar mais uma vez o 0800, para deixar você bem informado. Você quer ter alguma informação? A gente lembra que é 24 horas, né? O serviço, a ligação 24 horas. É gratuita essa ligação, 0800 081 3400, é a central de atendimento da Defesa Civil do município do Recife. Você deve procurar no seu município a Defesa Civil, com certeza tem, e ficar bem informado, né? Tanto para o trabalho preventivo, que é desenvolvido durante todo o ano, né? Pontapé é em janeiro, começa a Operação Inverno. A Operação As pessoas perguntam, inverno? Exato. A gente no verão, como é que se faz a Operação Inverno? Justamente a prevenção dos danos que podem chegar com o inverno. A Operação Inverno foca na quadra chuvosa, mas nosso trabalho de prevenção, ele vem durante todo o ano. Então, de janeiro a janeiro, a equipe de Defesa Civil trabalha com o trabalho de prevenção, faz o trabalho de prevenção, na área de alagado, na área de morro, na área plana, em prédio. Então, existe nós atendemos essas solicitações o ano inteiro. Você falou que não é só área de risco e área de morro que vocês atendem, a área plana também. Sim. Aí tem muita gente, principalmente aqui também na nossa produção, muita gente preocupada com o telespectador que vai trafegar, né? Vai caminhar, o pedestre que vai trafegar numa área de alagamento. Vocês também têm alguma orientação específica, Elaine? A Defesa Civil trabalha especificamente com alagamento
comunidades. Então, transtornos que possam ser risco que possa ser causado pelo alagamento, né? Então, a gente dá as orientações que as pessoas que tenham cuidado nesse período, né, de como evitar também alagamentos, como não jogar lixo, ter esses cuidados, mas em área de comunidade também, quando há alagamento, a nossa equipe atende sim. Tem a parte subjetiva, né, do que a gente aprende no decorrer da nossa vida, que o simples é você evitar trafegar descalço também, né, que pode causar algum problema, alguma doença. A gente está esperando a médica, a nossa segunda convidada, que vai falar com mais propriedade, mas são questões básicas, né, Elaine? Evitar estar descalço em um alagamento para evitar a leptospirose, que houve um aumento significativo aqui no nosso estado de casos de leptospirose. Evitar, você não está vendo o que tem embaixo, pode ter um bueiro, você se acidentar. São cuidados simples que a gente pode tomar, né? Não precisa ser especialista para saber que andar descalço num local de alagamento pode ter uma doença. Pode ser prejudicial. A mesma orientação que nós damos em morro é pedir para a população sair do local, dá também alagamento. Né? Que a pessoa saia... Que a população seja parceira, né? Sim, exato. Tanto para entender que vocês são parceiros, estão ali para ajudar, não só para fiscalizar, porque cabe também a fiscalização da Defesa Civil, mas que eles entendam isso e sigam, né? Precisa a população participar desse processo também. Conselheiros tutelares, né, líderes comunitários, todo esse povo se envolve no trabalho de vocês também? Sim. É importante que as pessoas da comunidade participem. Então, é bem comum, os líderes eles ajudam muito, porque eles conhecem a comunidade, então eles indicam alguns locais para a gente, indicam o risco, né? A população muitas vezes procura eles para que eles repassem para a gente. Então, eles ajudam muito sim. É importante toda a população, não só os líderes, mas toda a população ajudar nesse processo. A gente falou da questão da importância das crianças como multiplicadoras. Vocês trabalham na escola, Vocês vão visitar as escolas e dão palestras, participam ali de um momento lúdico com a criança para que ela compreenda e transmita aquela informação? A equipe leva até as escolas esse trabalho. Então, nossa equipe de assistente social, de psicólogos, ela vai até a escola e trabalha com as crianças o risco. Então, esclarece o que é o risco, então faz todo esse trabalho e nós temos uma aceitação muito boa por parte das crianças e são os verdadeiros multiplicadores, né? Ok. Vou pedir licença aqui a Elaine, rapidinho para a gente dar um recado. Eu quero chamar a atenção de você que está em casa, você que também está no trabalho. É o momento de você parar tudo que você está fazendo e prestar muita atenção nesse recado que eu vou falar a partir de agora. Eu vou falar de saúde e também de economia. Vou falar da Ultramed Saúde. A Ultramed Saúde tem a maior cobertura odontológica do Nordeste, mas não é só isso não. Olha só, com a Ultramed você vai economizar muito dinheiro e é o que todo mundo está precisando, não é verdade? Olha só, na Ultramed você tem um mundo de benefícios, são descontos de até 65% em consultas médicas com mais de 500 parceiros, mais de 500 médicos parceiros à sua disposição e de todas as especialidades. Tem descontos de até 60% em exames laboratoriais e também de imagem. Por exemplo, uma mamografia que custa em média R$400, com o cartão da Ultramed você vai pagar apenas R$110. Num sumário de urina que custa R$36, com o cartão da Ultramed você vai pagar apenas R$7. Isso mesmo, apenas R$7. E ainda tem descontos de 20% em óticas, 65% em medicamentos nas grandes redes e mais. Tratamento odontológico de graça, isso mesmo, tratamento odontológico de graça. Para você que está nos acompanhando, viu? E com o cartão da Ultramed você também tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos esses benefícios inclusos no cartão Ultramed. Você vai pagar apenas, sabe quanto? Preste atenção, R$ 39,90 você vai pagar no cartão da Ultramed. Mas se você ligar agora mesmo e falar que está ouvindo aqui no programa Assunto do Dia, que ouviu falar da Ultramed no Assunto do Dia, você vai pagar apenas R$ 29,90. R$ 29,90 apenas. Pode ligar e dizer que eu autorizei o desconto de R$10. Você vai pagar apenas R$ 29,90. Eu já tenho o meu cartão de benefícios da Ultramed e não saio de casa sem ele. E você? Faça o mesmo? Liga agora mesmo para o 31 39 6262. Vou repetir,
3139-6262. Ultramed Saúde é saúde ao seu alcance. E olha só, agora vamos a um rápido intervalo depois desse recado. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Então, muita atenção e boa sorte! Atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Preste muita atenção às vagas que vamos mostrar a partir deste momento. Olha só, uma vaga para administrador de prédios, uma oportunidade. A exigência é que você tenha ensino superior completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 3.500. Uma vaga para administrador de prédios. Vamos a mais oportunidades de emprego. Agora tem 3 vagas para auxiliar de limpeza. Exigência: ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.075. Vamos a mais vagas de emprego. A próxima oportunidade para você que está nos acompanhando. Próxima tela aparece aqui, ó. No caso, são 5 vagas para auxiliar de linha de produção, 5 oportunidades. Exigência: ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.038 é o salário. E a gente lembra que essas 5 vagas para auxiliar de linha de produção são exclusivas para pessoas com deficiência. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900. 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo muito boa sorte. Vamos seguir aqui com o nosso programa falando mais sobre os cuidados nesse período mais chuvoso, né? Período com mais chuvas. O período começou já no começo do mês de abril, segue até o mês de junho. A gente falou no começo do programa também, né, que o inverno oficialmente começa no dia 21 de junho, mas a gente deve se preocupar já porque aqui no Nordeste, principalmente em Pernambuco, a gente já começa a chuva bem antes do inverno. Falamos nos cuidados a serem tomados na região de risco, área plana também, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre cuidados com a saúde nesse período de chuva. Nossa segunda convidada já está aqui no nosso estúdio, doutora Adriana Veloso, ela que é presidente da Sociedade Pernambucana de Pneumologia. Ela é pneumologista do Otávio de Freitas, doutora. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa e vamos começar já trazendo esse recado para quem está em casa nos acompanhando, né? Quais os cuidados básicos nesse período de chuvas, cuidados básicos com a saúde? Bem, bom dia a todos os telespectadores, né? Agradeço o convite de estar aqui. Né? É importante que a gente tenha um cuidado, né, nesse período que começa o período chuvoso, porque realmente é o período que começa a ter, né, aumento, né, da procura dos serviços de saúde com problemas respiratórios. Né? As pessoas que já têm alguma doença crônica, então elas têm um risco maior de exacerbar, né, de ter uma piora desses sintomas e de precisar procurar serviço de saúde, porque é um período que naturalmente, pelas pessoas ficarem, né, mais em casa ou ficarem mais em ambientes fechados, por haver também um aumento da questão da poluição atmosférica, né, por conta dessas mudanças climáticas, então há uma tendência em que tem esses surtos, né, tem esses quadros, né, de infecções respiratórias geralmente virais, mas isso pode ser porta de entrada para algum outro tipo de infecção, e quem já tem doença respiratória sofre nesse período, e quem não tem também tem um risco maior, né, de ter um adoecimento por conta desses surtos virais. Então, por isso vem a importância da vacinação e de todos os cuidados que devem ser tomados nesse período. Porque a umidade do ar, ela aumenta, né, doutora? A gente também explicou no começo do programa, essa umidade aumenta, aí favorece, né, a formação do mofo por conta da pouca circulação do ar também, isso. Né? O mofo acontece isso também, né? As pessoas passam, né, a ficar também mais tempo em casa, as casas ficam mais fechadas, né? Então não existe aquela questão do sol
sol entrar na casa, da casa ficar mais arejada. Isso realmente, né, é associado, né, à questão das chuvas, né? A gente tem um ambiente que é muito chuvoso, acaba tendo infiltração em paredes, então tem que se ter um cuidado maior, né, com a questão do mofo em casa, para quem é alérgico e para quem também não é. Porque esse contato prolongado com o mofo, ele pode trazer doenças respiratórias. Tem muita gente participando também, né, e perguntando o 0800 da Defesa Civil do município do Recife. A gente vai reforçar aqui o número para você que está nos acompanhando. A gente fala um pouquinho de saúde, a gente para falar da Defesa Civil agora. 0800 081 3400 é o telefone da Defesa Civil. Sim. Ligação gratuita, 24 horas, você pode ligar e se informar. 0800 081 3400. A gente lembra que só os residentes no município do Recife podem fazer a ligação para ter uma assistência, não é verdade? Atende só o Recife e esse número funciona 24 horas, como você falou, final de semana, feriado, todos os horários. Ok, a gente volta a falar agora sobre saúde, falamos um pouco de algumas medidas, né, que você pode tomar para prevenir essas doenças comuns nesse período chuvoso. Quais doenças respiratórias são mais comuns nesse período? Que a gente poderia, mais uma vez, reforçar para quem está em casa? É mais comum os surtos de gripe, né? Os surtos de gripe que são um pouco diferentes do resfriado comum, né? Na gripe você vai ter sintomas, né, como febre mais alta, né, uma queda do estado geral, a pessoa fica mais, né, debilitada e pode ser porta de entrada, como eu disse, para outras infecções, pneumonias. Então, pessoas mais idosas, né, que têm doenças respiratórias vão ter um risco maior, né, de desenvolver, né, outras doenças depois de um quadro de gripe. Então, é importante, em relação aos cuidados, primeiro, a questão da vacinação, né, principalmente para essa população, né, que acima de 60 anos e pessoas, né, que têm indicação, como gestantes, né, as crianças, pessoas portadoras de doenças crônicas, né, professores, profissionais de saúde que têm indicação de fazer a vacinação da gripe, mas qualquer pessoa, né, pode fazer essa vacina. E, lógico, né, consultando seu médico e vendo, mas é uma vacina que não vai ter, né, problemas em relação a ser feita. Então, é um primeiro passo de prevenção. Segundo, evitar ambientes, né, muito abafados ou com aglomerações de pessoas, né? Sempre fazer a higiene das mãos, né? Às vezes não tem como evitar esse ambiente fechado. Esse contato o transporte público, a pessoa tem que utilizar o transporte público, às vezes, ou quase sempre, né? Um transporte muito lotado, tem muita gente ali. Então, pegou no corrimão do ônibus, por exemplo, lava as mãos depois. Exato, sempre fazer essa higiene é importante, é mais um fator, né? E realmente evitar, né, estar em ambientes com muito poluídos, né? Ou assim, próximos a locais de muito tráfego, principalmente quem já tem algum problema respiratório. Porque o mais frequente é que a gente tem nesse período exacerbações de asma, né? Crises de asma, pessoas que têm DPOC também podem exacerbar, ou que têm outras doenças crônicas também podem exacerbar, né, por conta de todas essas mudanças climáticas que a gente tem nesse período. Está em crescimento aqui no nosso estado, que está preocupando muita gente. Vou pedir para a doutora Adriana ela falar um pouco sobre isso. H1N1, doutora, aqui no nosso estado já são 23 pacientes com H1N1, sendo que 7 desenvolveram a síndrome respiratória aguda grave. E já são 2 óbitos aqui em Pernambuco por conta da H1N1. A vacina da gripe, ela previne já o H1N1? O que a gente poderia falar para a população se acalmar um pouco, né? Porque está um alerta, né, em relação à vacina da gripe, o que acontece é que ela é feita, né, com os vírus mais frequentes, né, nos últimos surtos. Né? Então, quando há alguma mutação, quando há alguma mudança nesses vírus, realmente ela não tem um 100% de efetividade, né? Mas ela vai ter uma efetividade muito alta. Então, por isso que a gente recomenda realmente que seja feita a vacinação. E no caso, né, de pessoas, né, que são de população de risco, crianças, idosos, né, gestantes, ou pessoas que realmente têm uma sintomatologia, né, de tosse, né, de falta de ar, né, esses sintomas assim que sejam mais importantes, procurar uma assistência médica o quanto antes para que seja realmente diagnosticado e adequadamente tratado. Temos agora participações através do nosso WhatsApp. A Érica, que mora em Jaboatão, ela quer saber se tomar chá quente em períodos de chuva ajuda, né? Esse fato de tomar chá ajuda a prevenir doenças respiratórias, doutora? Tem alguma relação do chá quente
para evitar problemas respiratórios? Não, cientificamente uma relação comprovada, né? Mas é importante que a pessoa realmente mantenha uma alimentação balanceada, uma ingesta de líquido, né, adequada de uma forma geral, né? Porque aí mantendo, né, essa integridade, essa saúde física e a boa alimentação, com certeza você vai estar fortalecendo o sistema imunológico, né, e podendo realmente se prevenir também dessas doenças. Por falar em sistema imunológico, muita gente tem falado, né, nos últimos dias em relação ao limão, né, um pouco do suco do limão, assim que acorda, faz muito bem para melhorar o sistema imunológico e ficar livre de gripes e resfriados. Funciona, doutora? Também não tem comprovação, pelo menos assim. Mas a senhora já ouviu muita gente perguntar sobre isso? Perguntam sim, com frequência. Perguntam sim, mas o que a gente orienta é isso, né? Manter realmente essa alimentação balanceada, né? Rica em nutrientes e vitaminas também. Ok, temos agora uma pergunta que chegou através da linha interativa. Maria de Fátima, ela que é de Água Fria, ela perguntou o seguinte: o quintal da minha casa, ele não é calçado e do lado da minha residência tem uma cacimba. Percebo que tem uma parede na minha casa que está com muita umidade. Essa cacimba e o quintal podem estar influenciando, né, na estrutura da minha casa? Sim, pode. Não tem impermeabilização no quintal, pode estar tendo alguma infiltração, né, desse reservatório, dessa cacimba, e pode danificar sim o imóvel, pode estar influenciando. Ela aciona a Defesa Civil para tirar outras dúvidas? Como é que ela pode age ser, nesse no momento? caso pode ser para verificar se tem, pode ser também, e verificar se existe algum comprometimento maior devido à infiltração. Ok, temos participações agora perguntando também sobre a sinusite. É mais comum essa doença na população nesse período chuvoso, doutora? Sinusite, a rinite alérgica? Sim, porque são doenças alérgicas, né, que vão realmente agravar nesse período de umidade, né, e com as infecções, né, resfriados e gripes que possam porventura ocorrer. Então, aumenta a umidade, aumenta o mofo, né, aumenta a poluição atmosférica, as pessoas que têm doenças alérgicas com certeza vão sentir mais. Sempre que a gente fala de qualidade de vida aqui no nosso programa, todos os profissionais falam, né? Se você quer ter qualidade de vida, você precisa se preocupar com sua alimentação, com o descanso e também com a prática de atividade física. No período chuvoso existe uma certa preguiça, né, doutora? Dá uma indisposição nesse período mais chuvoso, a vontade que tem é de ficar deitado por muitas horas, né? Mas e quem não pratica atividade física, ou quem pratica nessa época do ano tem uma certa preguiça, né? Diminui mais a imunidade quando a gente descuida da alimentação e também da prática de atividade física. É claro que é importante. Tem que ser incentivada também na chuva, né? Tem que ser incentivada, lógico que não vai sair na chuva, mas né, assim, no período em que, né, de sol, em que no mesmo período nublado, pode fazer sua atividade física, manter sua atividade física, né, com uma boa ingesta alimentar, ingesta hídrica também, claro. Né? Quem então, faz atividade física sai na frente, né? Quem faz atividade física tem essa questão de uma melhor qualidade de vida. Influencia também na imunidade, doutora? Existe uma influência porque você tem, né, assim, você mantém-se livre de obesidade, né, de outras síndromes, né, metabólicas que também vão, né, alterar o sistema, né, como um todo. Então, claro que vai ter influência sim. Ok, a gente segue aqui com mais participações. Tem muita gente perguntando sobre a sinusite. A gente já explicou no geral para quem está em casa. Em relação às crianças, né? A bronquite nesse período do ano é mais frequente nas crianças, doutora? Também, né? Crianças e idosos procuram muito assistência médica nesse período por conta, né, dessas, né, nas escolas também. As crianças ficam mais tempo nas salas, né? Termina tendo algum surto viral e isso, né, passa ali com mais facilidade, né? Transmite-se com mais facilidade entre as crianças nesse período porque elas não ficam tanto tempo em ambientes arejados e acabam também por ter esses surtos nas escolas e isso também faz com que elas procurem mais assistência médica. Aí muita gente não sabe diferenciar a gripe, né, de um resfriado. Aí acha que está com um problema simples, não procura assistência médica e, para piorar ainda mais a situação, usa da automedicação. São combinações, né, que nunca vão combinar, né? São atitudes que a gente toma que não vão combinar. Não procurar o médico e também fazer dessa automedicação. Pode agravar ainda mais o problema, doutora, a automedicação?
Não, com certeza, né? Não é bom a automedicação em nenhum momento, claro, e nesses casos o que acontece é que quando o paciente já tem uma doença crônica, ele já pode até ter um plano, né, prescrito pelo médico para ser feito em casa, né, no momento de algum sintoma. Mas uma pessoa que tem uma sintomatologia que começa ali de forma aguda, né, ela tem que realmente procurar uma assistência médica para poder ter o seu diagnóstico correto e ter o tratamento adequado. Né, então, principalmente crianças, a gente sempre ressalta, né, crianças idosas e portadores de doenças crônicas, porque os sinais e sintomas nem sempre são iguais a uma pessoa adulta, né, que está trabalhando, né, de forma ativa, então os sintomas podem ser um pouco diferentes. A palavra plano me lembrou o planejamento, que me remeteu às simulações que a Defesa Civil realiza, né, em algumas situações. Veja só, que viagem eu fiz agora, não foi, Elaine? Para lembrar das simulações. Fala um pouquinho para a gente como é que simulados, iremos realizar esse ano 2 simulados, já foram realizados 2. Fizemos em escola para treinar a população, treinar as crianças como é que deve proceder no momento de desastre, de como evacuar um ambiente no caso de uma necessidade. Então é importante que as pessoas saibam como fazer isso, né, para fazer da maneira correta e evitando maiores acidentes. Ok, vou pedir licença agora aqui às convidadas. A gente fez uma pergunta no começo do nosso programa, a nossa enquete. Hoje a pergunta foi a seguinte: você sabe, né, que os cuidados que você precisa ter com a segurança e com a saúde nos dias chuvosos? Sim ou não? Olha só, 54% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, que sabe quais cuidados precisa ter com a saúde e também com a segurança nos dias de chuva. 46% responderam que não ou que ainda não, porque trouxemos aqui no decorrer do programa muitas dicas, tanto de segurança quanto de saúde. A gente agradece a você que ligou e participou. Coloque essas dicas em prática o quanto antes, para ter um período de chuva mais tranquilo. A gente segue agora na reta final do programa para agradecer as convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Elaine Holanda, gerente-geral de engenharia da Secretaria Executiva de Defesa Civil da Prefeitura do Recife. Elaine, muito obrigado pela participação. O espaço agora fica aberto para um último recado. São as considerações finais, você pode ficar à vontade. Eu agradeço a oportunidade de trazer para a população mais essa orientação e dizer que a Prefeitura e a Defesa Civil está à disposição e que as pessoas liguem se achar necessário para o nosso número 0800 081 3400. Funciona 24 horas e que estamos à disposição da população. Mais uma vez, muito obrigado, Elaine. Também queria agradecer a doutora Adriana Veloso. Ela é presidente da Sociedade Pernambucana de Pneumologia. Ela é pneumologista do Otávio de Freitas. Doutora Adriana, muito obrigado. O espaço agora está aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Tá bom. Eu também agradeço, né, o convite, essa oportunidade de estar aqui trazendo alguns esclarecimentos à população, né? Lembrar, né, da questão da vacinação. A gente tem agora a campanha da vacinação que começou há pouquíssimo tempo, né? A vacinação ela não causa gripe, né? Ela é feita com vírus que são inativados, então não correm risco de causar gripe. Então a gente alerta, né, que as pessoas que têm idade para serem vacinadas ou que têm doenças crônicas ou são população de risco e precisam vacinar, né, procurem os postos de vacinação, porque isso é muito importante em termos de prevenção. E aos sinais, né, sinais e sintomas de uma infecção respiratória, procurar assistência médica, né, evitando a automedicação e realmente, se tem um tratamento que já é feito, prescrito pelo médico, manter esse tratamento é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado aqui às convidadas, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, por sua companhia e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!